Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 137 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira a respeito do trabalho do menor. Diz o artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho que o contrato de aprendizagem é o contrato especial ajustado por escrito e por prazo determinado, em que, por um lado, o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24, inscrito num programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral ou psicológico. E, por outro lado, por seu turno, o aprendiz, que se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Portanto, dentro dos ditames íncitos neste artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho, temos que contrato de aprendizagem é um contrato especial. Portanto, ele não se confunde com o contrato individual de trabalho propriamente dito. É um contrato que é voltado única e exclusivamente à aprendizagem, devendo ser ajustado por escrito e por prazo determinado. Portanto, não pode haver contratação verbal, como acontece nos casos dos contratos individuais de trabalho em geral, e nem pode ser por prazo indeterminado. Ele tem que ser por escrito e por prazo determinado. Feitas essas observações, o empregador se compromete por esse contrato de aprendizagem a assegurar ao maior de 14 anos e menor que 24. Portanto, não é um contrato propriamente dito voltado para o trabalho do menor. E por isso não deveria estar incerto dentro do capítulo que trata da proteção ao trabalho do menor na Consolidação das Leis do Trabalho. Deveria estar alojado em situação diversa, expressa do corpus e não adstrita ao contrato do menor, porque a sua incidência recai sobre indivíduos que já não são menores, como aqueles de 18 anos a 24. Então, o contrato de aprendizagem não é um contrato especial destinado somente aos menores, mas assim a todos os trabalhadores que estejam na faixa etária de 14 a 24 anos. Para que seja
considerado um contrato de aprendizagem, esse indivíduo trabalhador de 14 aos 24 anos terá que estar inscrito num programa de aprendizagem. É obrigatória a inscrição deste trabalhador num programa de aprendizagem. Estando ele inscrito num programa de aprendizagem, tendo inserção na faixa etária de 14 a 24 anos, o seu pacto seja ajustado por escrito e por prazo determinado como contrato de aprendizagem, estaremos na presença do mesmo. Nesse sentido, o empregador destinará formação técnico-profissional metódica a este trabalhador, compatível com seu desenvolvimento físico, moral ou psicológico. Portanto, não é só oferecer uma formação técnico-profissional metódica a esse indivíduo maior de 14 anos e menor que 24, mas tem que ser uma formação técnico-profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral ou psicológico. Por outro lado, o aprendiz se compromete, através dos termos deste contrato de aprendizagem, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Aqui cabe um parênteses bastante interessante que vem das ruas. Já sabemos que o direito do trabalho é o direito mais social, aquele que mais se aproxima do que acontece no dia a dia das comunidades em geral. O que nós temos observado, em muitos casos, é que as empresas, principalmente aquelas que lidam com o comércio de departamentos, como lojas de roupa, lojas de venda de materiais diversos e mesmo supermercados, é a contratação de indivíduos através de contrato de aprendizagem que são levados a desenvolver por estas empresas atividades profissionais que nada têm a ver com a sua formação metódica técnico-profissional. E pela qual esse indivíduo está inscrito num programa de aprendizagem, desvirtuando por completo a presença do contrato de aprendizagem e transformando-se, neste caso, num pacto de emprego normal, em que os indivíduos teriam todos os direitos garantidos por essa modalidade de trabalho. Outra coisa importante é que sabemos nós, que já vimos nas nossas aulas anteriores, que ao menor de 16 anos é vedada qualquer atividade profissional, a não ser como aprendiz. Ora, havendo desvirtuamento do contrato de aprendizagem, em que o menor de 14 a 16 anos se encontra desenvolvendo atividades que não são imanentes à sua formação profissional, compatível com o programa de aprendizagem que ele se encontra adstrito, os pactos, nesse sentido, são nulos de pleno direito e terão as consequências legais dessa nulidade. Então, não pode haver contrato de aprendizagem em que o objeto da prestação pessoal de serviço seja diverso daquela em que se aloja o programa de aprendizagem em que o menor esteja desenvolvendo.
Para sua validez, necessário se faz que o contrato de aprendizagem, além das características de ser um contrato especial, ajustado por escrito e por prazo determinado e voltado para o desenvolvimento da aprendizagem daquele indivíduo trabalhador, é necessário ainda que esse pacto de aprendizagem esteja anotado na carteira de trabalho e previdência social do aprendiz. Necessário ainda que ele frequente a escola caso não tenha concluído o ensino médio. Portanto, se aquele aprendiz não concluiu o ensino médio, a frequência dele à escola é obrigatória para a validez do contrato de aprendizagem. E a inscrição deste aprendiz em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada na formação técnico-profissional metódica. Então, como vimos, o indivíduo tem que ser adstrito à faixa etária dos 14 aos 24 anos, ter um contrato de aprendizagem ajustado por escrito e por prazo determinado. Não pode ser um contrato por prazo indeterminado, como acontece com o geral dos trabalhadores. Neste contrato de aprendizagem, o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor que 24, portanto, não só aos menores, mas sim aos indivíduos que se enquadrem nas faixas etárias de 14 a 24 anos, que estejam inscritos no programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral ou psicológico. E, por contrapartida, esse aprendiz se compromete, através deste contrato de aprendizagem, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Todavia, para a sua validez, o contrato de aprendizado necessariamente estará anotado na carteira de trabalho e previdência social do aprendiz, que ele frequente a escola caso não tenha concluído o ensino médio. Se ele ainda não concluiu o ensino médio, é obrigatória a presença dele nos bancos escolares. E que esse menor ou aprendiz esteja inscrito num programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada para essa formação técnico-profissional metódica. Ao aprendiz que tenha cumprido todas as etapas até agora discriminadas a respeito do contrato de aprendizagem, será garantido o salário mínimo hora, salvo condição mais favorável. Portanto, o aprendiz que esteja desenvolvendo atividades profissionais voltadas à sua aprendizagem, através de um contrato de aprendizagem plenamente válido, dentro das regras que até aqui nós estudamos, ele vai ter direito ao salário mínimo hora, a não ser que, por força contratual legal ou por pacto de emprego plural, seja garantido a ele condição mais favorável. Então, no mínimo, o salário mínimo hora ou aquelas condições superiores previstas para este desenvolvimento desse contrato de aprendizagem mais favoráveis a ele.
O contrato de aprendizagem não pode ser superior a 2 anos. Então, a regra geral é que o contrato de aprendizagem não pode superar a 2 anos de vigência, salvo no caso do aprendiz portador de qualquer deficiência, seja ela física, seja ela mental, em situação que o pacto de aprendizagem não terá um marco final de 2 anos, podendo extrapolar ao mesmo de acordo com a situação de formação técnico-profissional daquele indivíduo portador de deficiência física ou mental. A formação técnico-profissional caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva dentro do ambiente de trabalho. Aqui nós encontramos no artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho justamente a materialização daquela situação que nós informamos no começo desse nosso estudo, nesta nossa aula de número 137 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que é a contratação de pessoas que estejam na faixa dos 14 aos 24 anos para exercerem, através de um pseudo-contrato de aprendizagem, situações de exercício profissional completamente diversas daquelas em que a sua formação técnico-profissional metódica esteja caracterizada dentro do curso específico que ele escolheu para este desenvolvimento técnico-profissional. Portanto, não pode ser desviado da formação técnico-profissional, das atividades teóricas e práticas metodicamente organizadas através daquele curso de aprendizagem que o indivíduo escolheu para si, e deve ser desenvolvida e organizada em tarefas de complexidade progressiva, ou seja, a cada tempo que passa dentro da formação técnico-profissional daquele indivíduo, ele vai logrando a possibilidade de exercer tarefas mais complexas ao longo de seu aprendizado. E, portanto, estas formações técnicas profissionais, que são caracterizadas, como vimos, por atividades teóricas e práticas, devem ser gradativas em tarefas de complexidade progressiva para que a formação técnico-profissional desse indivíduo esteja completa dentro do ambiente de trabalho. Assim, nós temos que o empregador não pode colocar aquele indivíduo em formação técnico-profissional metódico para exercer atividades mais complexas, se ele ainda dentro daquele curso em que ele esteja adstrito para a sua formação, ainda não tem a capacidade de desenvolver. Portanto, a organização das tarefas a serem destinadas a este aprendiz são obrigatoriamente complexidade progressiva dentro do ambiente de trabalho. A idade máxima de 24 anos, que é aquela que nós vimos no início desse nosso estudo do artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho,
que se pauta dos 14 aos 24 anos, portanto a idade máxima de 24 anos, não se aplica aos aprendizes portadores de deficiência. Portanto, seja qual for a deficiência, se seja física ou mental, aquele aprendiz ele não está adstrito à idade máxima de 24 anos, podendo extrapolar esta idade sem que haja alguma deficiência no seu contrato de aprendizagem. Para fins do contrato de aprendizagem, sem a comprovação da escolaridade, o aprendiz com deficiência deve-se considerar as habilidades e competências do mesmo relacionadas com a profissionalização. No caso do aprendiz com qualquer tipo de deficiência, seja mental, seja física, a comprovação da escolaridade pode ser dispensada, desde que, consideradas as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização, aquele aprendiz esteja apto ao desenvolvimento do contrato de aprendizagem. Nas localidades em que não haja oferta de ensino médio, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola. Portanto, aqui não é o mesmo caso do contrato de aprendizado firmado com aprendiz com portador de deficiência física ou mental. Naquele caso, a comprovação da escolaridade pode ser deixada de lado, desde que as habilidades e competências do indivíduo atestem que ele pode desenvolver aquela contratação de aprendizagem e as tarefas relacionadas à sua profissionalização. Neste caso aqui é voltado a todos os aprendizes naquelas localidades ainda poucas, mas existentes, em que não haja oferta de ensino médio. Nestes casos, não havendo oferta do ensino médio, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola. Então, ele não precisará frequentar a escola, porque não existe na localidade em que ele habita e desenvolve suas atividades profissionais como aprendiz, o desenvolvimento de atividades de ensino médio. Mas esta situação só será possível dele não estar obrigado a frequentar a escola se ele já concluiu o ensino fundamental. Se ele não concluiu o ensino fundamental, o que vai acontecer é que esse indivíduo terá necessariamente que frequentar a escola até que complete o ensino fundamental. Para o aprendiz com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizado pressupõe a anotação na Carteira do Trabalho e Previdência Social. Além de matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Repete-se aqui a situação do parágrafo 1º deste artigo 428, com exceção da obrigação de matrícula e frequência à escola, caso não haja concluído o ensino médio. E, portanto, essa situação aqui desenvolvida, ela seria desnecessária, já que para todo indivíduo aprendiz de 14 a 24 anos,
A validade do contrato de aprendizado pressupõe a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Nós já vimos isso nessa nossa aula de hoje, que uma das características do contrato de aprendizagem para sua validez é a anotação do mesmo na carteira de trabalho e previdência social, além da matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Portanto, essa situação aqui novelada pelo artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho era totalmente desnecessária e podia ter sido alijada do contexto, bastando que se fizesse, por exemplo, um parágrafo dizendo que o aprendiz com 18 anos ou mais não teria a obrigação de matrícula e frequência à escola caso já haja concluído o ensino médio. Era simples, não precisava se fazer todo um parágrafo para dizer as mesmas coisas que foram impostas no parágrafo 1º deste artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 137 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos esta oportunidade para agradecer a vocês a frequência nestas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e fazer a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.